servidores desta casa e pessoal que nos assiste pela rede social. Verifico a existência de quórum e declaro aberta a reunião. Convido ao vice-presidente, vereador Hudson Bernardes, para secretariar esta reunião ad hoc. Passo a palavra ao secretário para a ordem do dia. Nem que vai pegar um carro e pôr lá e assim. O problema é que eu estou sozinho sentado. Mas estamos tentando. Não, não, almoço, cara. Não, senão a coisa não vai lá. Projeto de resolução 01/2019, que dispõe sobre reajuste de subsídio dos vereadores da Câmara Municipal de Itaúna. Autoria, mesa diretora. Os pareceres emitidos pelas comissões foram publicados sem interposição alguma de recursos. Todos os edis favoráveis membros da Comissão de Justiça e Redação e também de Finanças e Orçamento. Fica concedido observado o que determina o inciso 10º do artigo 37 da Constituição Federal, bem como a Lei 4.321, de 3 de julho de 2008, o reajuste de 3,43% sobre o subsídio dos vereadores da Câmara Municipal de Itaúna. As despesas decorrentes dessa resolução ocorrerão por conta das dotações próprias do orçamento da Câmara Municipal de Itaúna. Revogadas as disposições em contrário, essa resolução entra em vigor na data de sua publicação, surgindo seus efeitos pecuniários retroativos a 1º de janeiro de 2019. Em discussão, projeto de resolução número 1/2019. Joel. Isso. Senhor presidente, boa tarde a todos que nos acompanham. Boa tarde os que estão aqui presentes e os que nos acompanham pelo YouTube. Esse projeto dispõe um reajuste no subsídio dos vereadores, né, de 3,43. Como é sabido de todos nós, o nosso país, o Brasil, está passando por um processo único na política e os políticos estão tendo uma nova consciência de como fazer política. E aqui, apesar de ser um reajuste louvável, um reajuste dentro dos parâmetros da Constituição, do artigo 37, está dentro do percentual da inflação, que é 3,43 do ano passado. Eu quero aqui declarar o meu voto contrário, porque eu não acho certo os trabalhadores do Brasil receberem R$40 de aumento no seu salário mínimo, enquanto que nós vereadores, que graças a Deus temos um bom salário, a gente tem um aumento que vai dar mais de R$250. Então, com essas justificativas, eu quero declarar o meu voto contrário. Muito obrigado. Em discussão, Tarsília. Boa tarde a todos. Eu gostaria de acompanhar as palavras do vereador Joel, né? Eu acho que, infelizmente, a gente tem um hábito, né, de todo ano fazer essa revisão aqui. Mas eu não sei se seria a hora agora, né, a situação que nós estamos passando no Brasil. Então, eu também vou votar contrário a esse projeto de lei aqui hoje. Em discussão, Tonzinho. Boa tarde a todos. Senhor presidente, demais vereadores, público presente, imprensa. Eu também vou seguir a mesma linha de raciocínio do vereador Joel e da Tarsília. É a primeira vez que eu voto contra um reajuste, que na verdade não é um aumento, é um reajuste, é a recomposição salarial do salário dos vereadores. E, como foi dito, o momento em que o Brasil está sendo passado a limpo, ou pelo menos tentando ser passado a limpo, acho que é uma pequena contribuição que nós estamos dando, né? Nós entramos no 3º ano de mandato, salvo engano, nós tivemos só um reajuste até hoje, uma recomposição, né? O ano passado, o ano atrasado, nós não tivemos, né? Então, deixar claro, vou votar contra e deixar claro para a sociedade que nós não estamos propondo aqui, não é um aumento, é apenas um reajuste, né? Onde todos os meses de janeiro é o que manda a lei orgânica. Então, eu acho que é uma pequena contribuição que nós podemos, né, dar para a sociedade, para a comunidade de Itaúna e para os cofres públicos de Itaúna. Então, baseado nisso aí,
eu também sou contra esse aumento, esse reajuste. Senhor presidente, eu vou votar contra. Em discussão, Jordânia. Primeiramente, boa tarde a todos. Presidente, da mesma raciocínio dos demais que falaram aqui, e diante o que principalmente o nosso estado de Minas Gerais tem atravessado, juntamente com todo o restante do país, eu também declaro contrário, a esse reajuste. A gente hoje, me parece, teve até uma reunião com prefeitos, várias lideranças de prefeituras em nosso estado hoje, porque questão financeira mesmo que o nosso estado está atravessando, por causa de repasse, várias coisas, vai se atrasar até o início do ano letivo, de nossas crianças, nossos adolescentes. Então, acho que o momento não é para se fazer reajuste, qualquer tipo de reajustamento em salários, então eu declaro contrário a esse reajuste que se encontra em discussão nessa casa hoje. Em discussão, Dalu. Senhor presidente, boa tarde a todos. Seguindo a linha de raciocínio dos meus colegas, eu vou acompanhar eles também no voto, entendeu? Vou votar contra, seguindo a linha de raciocínio de todos os colegas. Em discussão, Iago. Boa tarde, boa noite a todos os presentes. Em tempos de crise ou não, acho que nenhum aumento é cabível aos políticos, não. A gente tem que ver políticas para repensar isso daí também. Mas, por hora, meu voto é não. Qualquer aumento tem essa votada hoje. Em discussão, Silvano. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, vice-presidente. Senhor presidente, eu também aqui já tivemos a reunião, a pré-reunião, lá na sua sala, no seu gabinete, e também estou decidido a votar contra. Não é o momento propício para aumentar salário agora, não. Então, é um momento bacana da gente fazer, que todos os vereadores estão fazendo, votar contra esse aumento nosso mesmo. Em discussão, Hudson. Senhor presidente, boa tarde a todos que nos ouvem pelo YouTube. Dizer que a posição da mesa diretora, presidente, eu peço licença para falar em nome de Vossa Excelência, que foi de trazer o projeto para apreciação, análise do plenário, porque ele está previsto na lei orgânica. Se a mesa diretora não o fizesse, ele estaria infringindo o artigo 37 da lei orgânica. Para esclarecer o vereador Antônio de Miranda, ele é vedado, vereador, no primeiro ano de mandato, ele é vedado essa recomposição. Por quê? Porque no primeiro ano de mandato não ocorre nenhuma perda salarial para os agentes políticos. Então, em função dessa explicação, eu também manifesto meu voto acompanhando as pessoas, os vereadores que me antecederam contra a matéria. Em votação. Senhor presidente. Desculpa, Lucim. Boa tarde a todos, senhor presidente. Também vou acompanhar meus colegas aqui também, entendeu? O Brasil não está nada dessas coisas, para um aumento desse nessa hora. Então, sou contrário também. Obrigado aos colegas vereadores que estão votando junto comigo. Anselmo. É sabido por todos nós nessa casa. Eu acho que o cidadão também está muito atento a essas questões. O país, não só o país, o Estado, se encontra quebrado. Eu acho que mesmo que a gente tendo direito, eu acho incoerente nesse momento a gente aprovar, não só para nós, mas para qualquer outras pessoas que têm o cargo, o valor elevado. Em discussão, Gláucia. Quer comentar? Alô, primeiro deixa eu desejar felicidade à nova mesa, tá? E segundo, eu também sou contra. Acho que algumas pessoas até me perguntaram aqui antes da reunião. Também acho que não é hora de ter reajuste, muito pelo contrário, Tá todo mundo tentando economizar. Então, eu sou contra também.
Em discussão, em votação, os vereadores que concordarem com a matéria permaneçam como estão, os que forem contrários se manifestem. Reprovado por unanimidade. Peraí, senhor presidente, que eu não pude levantar contra. Eu gostaria de falar que se eu pudesse votar na matéria, o meu voto também seria contrário. Como o vereador Hudson manifestou, a mesa, por questões regimentais e a lei orgânica, tem que propor essas matérias. Passa a palavra ao secretário para a leitura do segundo projeto. Senhor presidente, antes de fazer a leitura da segunda matéria da pauta, eu vou fazer a leitura, proceder à leitura do ofício de número 02/2019, oriundo do gabinete do vereador Márcio Gonçalves Pinto, remetido ao senhor Alexandre Campos, presidente da Câmara Municipal de Itaúna. Eu, vereador Márcio Gonçalves Pinto, venho até Vossa Excelência comunicar minha ausência nessa reunião extraordinária, a ser realizada no dia 21/1/2019, por motivo de viagem agendada anteriormente ao conhecimento da reunião. Certo de poder contar com sua colaboração, antecipo meus sinceros agradecimentos, atenciosamente, Márcio Gonçalves Pinto, vereador. Ofício 311/2018, do gabinete do vereador Lacimar Cesário. Eu, vereador Lacimar Cesário, venho encarecidamente até a Vossa Excelência comunicar minha ausência ou falta nessa reunião extraordinária, a ser realizada no dia 21/1/2019, por motivo de viagem, agendada anteriormente ao conhecimento da reunião. Certo de poder contar com a sua preciosa colaboração, antecipo meus sinceros agradecimentos, atenciosamente, vereador Lacimar Cesário Silva. Projeto de resolução número 02/2019 dispõe sobre o reajuste de vencimento dos servidores ativos, proventos e aposentados e bolsa auxílio dos estagiários da Câmara Municipal de Itaúna. Fica concedido, observando o que determina o inciso 10º do artigo 37 da Constituição Federal, o reajuste de 7% sobre o vencimento dos servidores ativos, proventos e aposentadorias e bolsa auxílio dos estagiários da Câmara Municipal de Itaúna. As despesas decorrentes dessa resolução correrão por conta de dotações próprias do orçamento da Câmara Municipal de Itaúna. As comissões competentes, Justiça e Redação e Finanças e Orçamento, emitiram seus pareceres, também não houve interposição aos mesmos. Passo ao projeto, Vossa Excelência, presidente. Projeto de resolução número 02/2019, que dispõe sobre o reajuste de vencimento dos servidores ativos provenientes de aposentadorias e bolsa auxílio dos estagiários da Câmara Municipal de Itaúna. Em discussão. Senhor presidente, salvo engano aqui, o meu está a resolução 02/2018 no meu CPL. Deve ser erro de digitação no projeto a 2019. Só desconsiderar aqui, né? Em discussão. Otacília. Olha, eu queria dizer o seguinte, ano passado eu não estava aqui, infelizmente, no dia da votação, né, da resolução que concedeu um reajuste dos servidores do Legislativo. E este ano, novamente, a gente está observando que o Legislativo concede um reajuste. Na verdade, a diferença de reajuste e revisão, existe uma diferença. A Constituição Federal, ela exige, ela garante a revisão salarial para os servidores públicos. O que é a revisão salarial? É a inflação do período acumulado no período, que foi 3,73, me parece, né? Então, na verdade, a Câmara está concedendo um reajuste, coisa que o Poder Executivo não vai fazer. Eu já me inteirei desse assunto hoje, né? O Executivo não tem condições, parece que eles vão dar só a revisão, que é a inflação, que é garantido pela Constituição Federal, que é garantido pela Lei Orgânica, pela LDO, que é a revisão geral anual. O que significa isso, novamente? A concessão da inflação acumulada no período. Não o reajuste igual a Câmara está fazendo. Então, eu acho que a mesa foi muito infeliz nessa proposta aqui, em propor um reajuste além da inflação. Eu vi aqui que tem um impacto, mas, enfim, novamente os servidores legislativos vão ser beneficiados em detrimento dos servidores do Executivo. Então, se nada contra, eu acho que eles têm que ter a revisão, sim, mas nada diferenciado do que vai ser concedido para os servidores lá do Executivo. Sabe, é muito desproporcional esses aumentos que a Câmara dá
para os servidores aqui do Legislativo e prejudica os servidores lá do Executivo, sim. Então, infelizmente, eu sou contra esse projeto por isso, porque está dando um reajuste, não está dando somente a revisão que a Constituição garante a eles. Por isso, eu vou votar contra esse projeto. Em discussão, Joel. Presidente, eu queria pedir permissão a Vossa Excelência. Eu recebi uma carta aqui de um movimento Direita Itaúna. Eu queria, se o senhor me permitisse, eu poderia ler. É pequena, é uma página. Claro. Prezados, Itaúna, Minas Gerais, 21 de janeiro de 2019. O movimento Direita Itaúna é um grupo de cerca de 100 colaboradores, ativistas, voluntários, envolvidos com a política atual, em busca de aprimoramento e promoção do debate de ideias e a convergência de resultados em mais eficiência e transparência na gestão pública em todos os âmbitos. Defendemos e visamos promover a liberdade, a ética, a moral e o conservadorismo nas relações sociais e governamentais. Analisamos a proposta de reajuste salarial de 3,43 para os vereadores de Itaúna e 7% para demais servidores, que será votado nesta segunda-feira, dia 21/1/2019, às 17 horas. Na nossa análise, o reajuste que eleva o salário dos parlamentares para aproximadamente R$ 7.500, somados aos demais ajustes, é uma afronta aos trabalhadores dessa cidade que sofrem cotidianamente com o excesso de impostos e com o desemprego. Além disso, o reajuste de todos os servidores impactará em mais de R$ 600 mil em despesas para o município. Por mais que se verifique a legalidade do aumento, ao nosso ver, o mesmo não se apresenta viável e muito menos moral neste complicado contexto de crise política e econômica pela qual passa o Brasil. Não podemos deixar de lembrar dos últimos nefastos fatos ocorridos nesta casa, ainda sequer solucionados, passando a ideia de um grupo que só se preocupa com as próprias causas. Viemos a público, então, pedir aos senhores vereadores que revejam suas decisões, uma vez que o aumento se configura como inapropriado em um cenário de serviços de má qualidade prestados à população, contas atrasadas e restos a pagar para o próprio ano. Assinado, Lincoln César Oliveira. Então, eu recebi essa carta de um segmento da sociedade, estou lendo, repassando aqui, porque hoje nós não temos a participação popular. No primeiro projeto, como eu já declarei, foi unanimidade, nós votamos contrários aos reajustes dos vereadores. Este aqui eu quero acompanhar o raciocínio da vereadora Otacília também. Então, coloco meu voto contrário, acompanhando em ipsis literis a fala da vereadora Otacília. Jordânia. Presidente, eu conversei agora há pouco com o doutor Elemar, em relação a caber uma emenda, a gente reduzir esse índice, mas isso parte também da mesa diretora dessa casa. Então, diante dos 7%, eu voto contra o índice. E quem sabe a mesa diretora reveja isso aí e reduza bem esse índice, fazendo somente como a doutora Otacília ela propôs, somente reajustar o salário, não seria fazer uma revisão do salário e não fazer o reajuste da forma que está vindo, com 7%. Então, dessa forma que o projeto se encontra, eu voto contrário, presidente. Dalu. Senhor presidente, eu vou seguir mais ou menos a fala do Jordânia, ver com Vossa Excelência se teria como a gente estar retirando esse projeto, e atualizando, pelo índice, pelo INVC, se não me engano, é isso, Tarcísio? E dar somente o INVC, para os servidores, porque senão eles também vão estar perdendo, muito. Então, sugerir, que retire esse projeto aí, talvez, convoque outra extraordinária para quinta-feira, para a gente estar aprovando dentro do índice do INPC. Hudson. Senhor presidente, levando em consideração que o reajuste salarial em nível nacional foi de 4,6%, os servidores da Câmara
né, eles terão um ganho real de 2,4%. Eu acho que todos os servidores dessa casa são merecedores. Eu quero fazer outra pontuação, que é o seguinte: a Câmara, ela é um poder independente. Então, nós temos a nossa autonomia para legislar por intermédio de resolução. Eu acho que o servidor nosso da Câmara aqui, ele faz jus, né, ao reajuste necessário. Outra pontuação, aqui a Câmara ela é menos servidores do que a Prefeitura, que está também estudando seu índice, que deve ser em torno de 4%, no máximo 5%. Então, em consideração à minha fala, eu pedi aos senhores vereadores que a gente aprovasse ao menos o reajuste dos servidores nesse índice apresentado pela mesa diretora. Da Lua. Edson, eu concordo também com sua fala, acho que, como dizia, são todos merecedores, né? Mas se for para votar contra os 7%, os 7% talvez seria bom uma outra análise dentro do INPC para eles também não saírem perdendo tudo, né? Então, fica aí a minha sugestão. E se algum outro colega quiser estar fazendo algum comentário, né, eu continuo com essa de retirada do projeto para dar uma melhorada no índice. Em discussão? Márcia. Boa tarde a todos. Seguindo, né, a mesma linha de raciocínio, como a gente, né, já votou o outro projeto também sem aumento para vereadores, nem reajuste, eu também queria deixar claro o meu voto, que eu voto contrário a esse projeto, não desmerecendo aos funcionários, sei da capacidade, da importância dos trabalhos, né? Mas como o vereador Hudson mesmo disse, somos poderes independentes, temos o menor número de funcionários, mas com salários altos, muito altos, né? Muito mais altos até que do vereador, que é tanto batido aí fora e reclamado que o salário de vereador é alto. Temos funcionários na Câmara com salário muito mais alto, então eu acho que vai dar um impacto muito grande. E eu concordo com o vereador da Lua, às vezes, de retirar o projeto e refazer ele. Em discussão? Joel. Senhor presidente, para trazer alguns números reais aqui, se esse aumento, esse reajuste fosse aprovado, os 3,43% aos vereadores e os 7% dos demais, vou pegar só olhando aqui, vereadores, anualmente nós teríamos um aumento de R$ 57.440, os 3,43%. Pegando os comissionados somente dessa casa, não os efetivos comissionados, os 7%, teríamos um reajuste de R$ 68.349. Ou seja... Joel, o som está dando eco? Está não? Microfonia aí. Eu vou ficar mais atrás aqui, melhor? Então, os vereadores teríamos, se fosse aprovado, não foi aprovado, mas se fosse, R$ 57.440. Só os comissionados. É o meu? 7% anual, R$ 68.349, ou seja, R$ 11.000 a mais. Então, se nós reprovamos os dos vereadores, que o reajuste seria anualmente um valor inferior, então eu acho que nós temos que rever esse projeto aí, como o vereador da Lua bem pediu, a mesa diretora, para retirar e colocar aquilo que a Constituição prevê no seu artigo 37, inciso 10º, que vai assegurar a revisão geral anual. A gente sabe que é obrigação mesmo, o presidente bem disse, todo ano tem que propor essa lei, porque está na Constituição, não tem como fugir. Mas, diante do quadro que está o Brasil, todos nós temos que apertar o cinto. Igual eu disse no início, o trabalhador está sendo apertado, ele teve um reajuste de R$ 44 no seu salário mínimo. E nós, políticos, negamos o nosso reajuste. Eu acho que todo o poder público deveria ser também entrar no mesmo barco. Se o Brasil afundar, afunda todo mundo. Então, o reajuste seria 3,43. Aí sim, mas do jeito que está aqui, o meu voto, como eu disse, é contrário. Senhor presidente. Antes de continuar a discussão, eu quero só alertar a todos os membros que a previsão no orçamento era de um aumento de 10%. Então, a Câmara tem saúde financeira para fazer esse aumento, para essa recomposição.
Lembrando que a Câmara tem sim estes salários altos, mas a maioria dos servidores que vão ter esse aumento tem o salário bem mais baixo do que o nosso. E essa recomposição salarial, ela está aumentando muito pouco acima da inflação. Então a mesa discutiu aqui, ela acha por bem manter o projeto, e se os vereadores forem contrários ao aumento, o reajuste de salário dos servidores, que não são os vereadores, deixando isso claro para o público presente e para a imprensa, são os servidores da Câmara, e não só os cargos comissionados, como também os servidores efetivos que estavam aqui antes dos vereadores e que vão ficar aqui posteriormente a esses vereadores. Então a mesa decidiu que não vai retirar o projeto. Senhor presidente, Marcelo, não teria possibilidade de desmembrar aqueles que ganham menos o reajuste e aqueles que ganham mais não ter esse reajuste, que seria uma linha de raciocínio lógico. Não tem como, não, por conta da isonomia dos cargos, né? Podem ter passado no mesmo concurso público, nomeado conjuntamente. Não, eu estou dizendo que você tem dispositivo para isso, não sei. Não, infelizmente não. Porque seria o justo, né? Seria, por exemplo, a gente dar aumento para o servidor e o secretariado que já tem um salário alto, não. Lembrando que esse é para os servidores da Câmara. Então, não, eu estou te dando um exemplo. Não, mas lá é comissionado, né? Aí agora mesmo vamos ver o que ele vai falar. É porque a Procuradoria está falando aqui, porque isso ocorre no Executivo, porque o secretário é agente político e não servidor. Como são os vereadores, de fato. Sim. O que eu estou dizendo, Alexandre, é que pelo princípio da igualdade, tem pessoas que ganham menos e às vezes vai ficar fora desse reajuste e que necessita ter o reajuste, vai ficar prejudicado. E tem pessoas que ganham mais, de fato, até mais que nós vereadores, que aí realmente extrapola isso. Pelo menos é isso que eu entendi que o Dalua falou. É isso, Dalua? Dalua. O Anselmo está te perguntando uma coisa. Repete, por favor, Anselmo. Eu estou dizendo que, na sua fala, nós temos servidores aqui hoje que ganham pouco. O que ganha pouco vai ficar prejudicado. Aquele que ganha até mais que nós vereadores vai ser beneficiado, certo? Sim. E é um benefício que extrapola de fato, porque já tem um bom salário. Seria isso? Eu talvez com a retirada a gente sentar, né, e ver uma maneira que fica melhor, porque eu acho que se com esse 7% aí, eu não sei se talvez esse projeto passe, né? Aí pode estar todos os servidores saindo aí prejudicados. Por isso foi minha sugestão de talvez até, em conversa com o doutor Limar, que eu subi aí, pelo menos o reajuste do salário mínimo, que me parece que é 4,6%, né? Não sei, é a sugestão que eu dei aqui, mas não quero interferir no trabalho da mesa. Fica aí a solução, né? Talvez, né, o pensamento aí do presidente retirar, dar um dia para a gente conversar e achar um meio termo para que, como se diz, para a gente não deixar de dar nenhum reajuste para o servidor, né? Nós vereadores, eu concordo, tudo bem, mas os servidores, pelo menos, né, a gente sentar e ver um meio termo para estar atendendo, né? E também sentar e ter a ideia do vereador Anselmo, né, de rever, né, uma base aí para quem ganha menos, quem ganha mais. Fica aí, mas, como se diz, a mesa diretora que decide. Em discussão, Jordânia. Presidente, eu quero acompanhar o Dalua, né, nesse pensamento. Realmente, dado em visto, né, a possibilidade de se derrubar o projeto, né, que a mesa diretora reenviasse, né, retirasse, reenviasse junto com a da prefeitura. A prefeitura também vai descer também, eu creio que já vai descer a qualquer momento. E assim que a prefeitura viesse para votação por apreciação dessa casa, né, a gente também colocasse em reavaliação esse aqui também, né, da Câmara Municipal, né, que poderia diminuir um pouco o percentual. Então, eu acompanho o Dalua nessa questão, né, que a mesa diretora revesse isso,
dado em vista a possibilidade do projeto vir a ser reprovado e os servidores no qual fazem um excelente trabalho aqui nessa casa, os assessores, né, todos os vereadores, todos os funcionários dessa casa, né, do maior ao menor, né, no qual conduz muito bem essa casa legislativa, eles não saiam prejudicados, né, com a derrubada desse projeto. Glaucia. Ô Alexandre, eu também sou da mesma opinião do Jordani. Quem sabe você dá uma olhadinha e vão dar uma retirada e para que eles não fiquem sem reajuste nenhum, que eu acho, não concordo também que o servidor, isso que o Anselmo falou, a lei não permite, mas quem sabe a gente chega num consenso e dá um reajuste que hoje o Brasil está precisando. Não, acho que 7% realmente é muito. Lembrando que a diferença é que a gente tem saúde financeira para isso, né? A gente não está fazendo nada sem pensar. Isso foi discutido com os técnicos da Câmara, com os servidores efetivos, com os servidores comissionados, e todos falaram que tem saúde financeira para isso. Então, eu queria falar que a mesa não vai retirar o projeto, então se a discussão for para pedir a retirada, a gente vai encerrar e colocar em votação. Se tiver discussão sobre o projeto, a gente vai continuar a discussão. Joel. Minha última fala, senhor presidente, eu não duvido que a nossa casa tem saúde financeira, mas nós estamos tentando cada um apertar o cinto de um lado, porque a população está sem saúde, está sem educação, está sem as coisas. Se a gente não der o nosso exemplo, começar de agora, depois de tudo que aconteceu no Brasil, depois de uma Lava-Jato, depois de uma eleição do presidente Bolsonaro, depois de tudo que está acontecendo, nós não começarmos aqui de pequenininhos, né? Que vereadores temos poucos recursos, poucos meios de fazer projetos, diferente dos deputados e senadores. Mas se a gente não começar aqui nessa casa, então a gente começa a nadar contra a maré. Então é nesse sentido que, mais uma vez, eu reitero o meu voto contrário e então espero que a Vossa Excelência coloque em votação para que a gente possa votar. Senhor presidente, embora Vossa Excelência disse que se o assunto for retirado já vai encerrar a votação, mas eu vou dizer que, mais ou menos o que o Joel disse, o senhor falou que a Câmara tem saúde financeira, que a Câmara é independente, até aí tudo bem, tudo tranquilo, só que o recurso que vem para a Câmara, do 10º, ele sai do mesmo do cidadão, da Prefeitura, do município, que é fruto de impostos e repasse do governo federal. Então, assim, o que tem de sobra aqui, se nós fizer por onde economizar, vai sobrar para o cidadão. Aí vai sobrar para a saúde, que o Joel falou que está faltando, e está faltando mesmo saúde no município de Itaúna, entre outras coisas, né? E, assim, só para encerrar, mais uma vez, os funcionários, aqueles salários menores da Câmara, não saiam prejudicados, fica, ainda que o senhor pediu para encerrar, mais um pedido de análise, rever a situação, que o senhor, a mesa diretora, tem autonomia para mudar, fazer emenda, enfim, né, retirar, marcar outra. Então, nessa linha de raciocínio, também vou fazendo esse pedido para o senhor, uma vez que, como o senhor falou, esse reajuste, que de fato é reajuste, não é recomposição, o senhor entendeu reunido com assessores, com servidores, né? O senhor discutiu com eles, não com os vereadores, né? Então, enfim, mas eu peço mais uma vez para o senhor relevar e repensar com o objetivo de não prejudicar os servidores aí de carreira, os servidores que ganham salários menores, que tem aí, todo trabalhador brasileiro tem a sua perda salarial, isso é fato, né? Então, nós não queremos prejudicar servidor, não. E nem quero, e nem vou importar se alguém quiser fazer demagogia com o servidor da casa, falar que nós estamos votando contra, não. Porque é o ônus do cargo. Né? Tem coisa aqui que realmente eu vou ter que enfrentar a cara fechada de um ou de outro. Mas o mais importante para mim é, entre a cara fechada e a minha consciência, eu fico com a minha consciência. Né? Então não tem problema não. Gosto de todos, todos são merecedores, todos dedicam, são trabalhadores, né? Mas eu tenho que votar com a minha consciência e com aquilo que a população tem me cobrado e me pedido. Porque eu estou aqui pela população. Né? Ainda que a sua totalidade está reclamando, mas é um número considerável de cidadão que está se sentindo, assim, furiosos, preocupados com esse índice, né? Então, mais uma vez, que o senhor relevasse, repensasse, né, em nome da casa, e para que nós não prejudicamos ninguém. Senão, não temos outro caminho a não ser votar contra. Senhor presidente,
Eu queria só destacar aqui, porque senão dá um entendimento que a casa ela fica com uma fatia direcionada para o servidor, mas de fato a casa, sempre que ela faz suas economias, ela devolve, né, como devolveu agora, que ajudou muito a PAI, também algumas creches. Então eu acho que a gente tem que destacar que aqui a gente tem compromisso com dinheiro público e foi devolvido, o que é economizado aqui é devolvido para o Executivo para outras áreas, como saúde, educação, entre outros. Em discussão, Otacílio, depois Jordânia. Ela tinha pedido antes. É o que eu ia falar, o Antônio, como diz, bateu minha carteira aqui, né, Antônio? Mas a questão é essa mesmo, né? Mesmo que haja disponibilidade orçamentária e financeira na Câmara, a gente não pode esquecer que o dinheiro vem do poder público e pode ser devolvido para lá, né? Então, se a gente gastar mais aqui, vai devolver menos para lá, vai investir menos em saúde, enfim, não adianta falar que nós temos aqui possibilidade de conceder aumento. Temos, mas vai sobrar menos dinheiro aqui na Câmara, vai sobrar menos dinheiro, a Prefeitura vai mandar mais, não vai devolver, enfim, foi o que o Antônio falou. Então, é por isso que eu acho que a mesa deveria atender, viu, Alexandre, você vai me desculpar, mas está bem... né, tá unânime aqui a questão da retirada, mas enfim, eu continuo contrário a esse projeto. Otacílio, da sua parte? Pois não. Só para deixar claro que a devolução do duodécimo não é ninguém fazendo favor para ninguém, não. É obrigação constitucional a devolução. Certo. Jordânia. Desculpa. Presidente, respeitando, né, entendendo a posição da mesa diretora, respeitando a mesa diretora, no qual desse projeto, por mais que a Câmara ela tenha saúde financeira, como o presidente mesmo mencionou, diante dos 7%, eu não me sinto com a consciência tranquila para votar a favor desse projeto, presidente. Não é porque nós temos, um exemplo, 1 milhão em caixa, que a gente tenha que gastar esse dinheiro de uma forma ou de outra, dado em vista que existe a possibilidade desse dinheiro se retornar o Poder Executivo, uma parte dele, e o Poder Executivo, sim, gastar ele, como o Joel mesmo disse, o Tonzinho, o Tacília mesmo falou, em prol da sociedade, que paga os impostos ao município e no qual também paga o nosso salário. Então, diante desse 7%, respeitando a mesa diretora, respeitando a cada servidor dessa casa, diante dos 7%, eu sou contrário mais uma vez a esse projeto, dado em vista que a gente está mexendo com o dinheiro público. Obrigado, presidente. Senhor presidente. Senhor presidente, faço uma proposta aqui, né? Peço licença mais uma vez a Vossa Excelência, né? Fazer uma proposta em nome da mesa diretora. O salário mínimo teve um ganho real de 4,6%. Então a gente faz uma suspensão da reunião aqui neste momento e faz uma emenda no projeto apresentando 5%. Vossa Excelência concorda? Por geral. Senhor presidente, é justamente isso que eu estava pedindo. Você tinha dispositivo para fazer, que agora até então foi compreendido. Presidente, 4%... Suspendendo a reunião por 15 minutos. Presidente, a gente propõe 4%. Não, vem 2 vereadores aqui e conversa com a mesa. Está suspensa a reunião por 15 minutos.
Mas não seria bom, senhor presidente, essa questão dos 4? Aí também não queremos fazer média. Né? Ô, presidente, o senhor está pedindo uma proposta. O senhor está pedindo. Oi? Não, mas é bom falar publicamente para não dar um mal entendido. Pode ser aqui? O senhor está pedindo para alguém fazer uma proposta, é isso? Acho que o justo é realmente a perda salarial, o índice correto. Entendeu? Que eu acho que é o que vai vir da prefeitura, acho. Né? Porque a gente trabalhar em cima do que vai vir, a gente não sabe. Então, propõe, se é uma proposta que está querendo, realmente a perda salarial, 3,57. Gente, eu chamei todos os vereadores hoje, pedi para ligar no gabinete, alguns foram, discutiram. Chegou aqui, algumas pessoas não quis participar da discussão no projeto lá. Então, baseado no artigo 132, eu estou adiando a votação do projeto por não haver acordo com nenhum vereador acerca do reajuste. Então, novamente a mesa vai sentar, vai definir o valor e vai pôr para votação. Aí, neste segundo momento, a mesa não vai negociar novamente. Então, se tem algum vereador que quer propor algum aumento, tem que fazer durante essa semana até o projeto vir do Executivo. Porque depois a mesa vai mandar os 7% que acha. Presidente. Que cabe. Não, encerrada a discussão, encerrada a reunião. Não, discussão não, questão de ordem. Posso? Ok. Questão de ordem. Questão de ordem eu posso. Okay. O senhor então chamou 16 vereadores, porque eu não fui convocado em momento nenhum para Foi ligado no seu gabinete, não tinha ninguém lá. Foi ligado no seu gabinete, não tinha ninguém lá. Eu também recebi uma notícia que o senhor estava me chamando na sala do senhor, mas para falar que a reunião tratar desse assunto, eu não fui convidado para isso, não estava presente, e o lugar melhor para discutir realmente, de fato, é aqui, né? Então, assim, não deixa Então, bem já claro. foi discutido, já foi tomada a decisão, a reunião está encerrada. Declaro encerrada a reunião e convoco a todos para o dia 5 para a reunião ordinária às 17 horas.